pressão subiu muito para Paulo Brax, a loucura subiu o tom. Quem poderá, caso ele caia, ser o substituto como diretor de futebol do Galo? Eu te conto tudo isso agora nesse vídeo objetivo, mas antes disso te peço para inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações, porque aqui nunca, jamais a gente vai trair a arquibancada. Seguinte, senhores, eu fiz uma apuração sobre as possibilidades e sobre como está o contexto do Paulo Brax nos últimos dias aí, e eu vou te contar tudo. Antes, vou te ler um pouquinho sobre a nota, né? Eu vou pegar a colinha aqui para falar da Galocura, que falou que em nota hoje que, fora Paulo Brax, diante dos inúmeros acontecimentos, viemos manifestar a nossa indignação. A cobrança não é por um resultado isolado e por um conjunto de decisões equivocadas que vem prejudicando o Atlético dentro e fora de campo. Erros de planejamento. Vou fechar por aqui que já dá para sintetizar, todo mundo já tem conhecimento dessa nota que a Galocura emitiu. A grande questão é, apurando com o Atlético e também com as possibilidades de uma substituição do Paulo Brax, que é iminente, principalmente depois do resultado contra o Flamengo, a pressão subiu muito. Mas aí muita gente achou que essa mudança aconteceria logo após a derrota contra o Flamengo. E isso não aconteceu. Mas há quem diga que o Cruzeiro é o ponto final dessa história. A única chance, talvez a última chance do Paulo Brax se manter no cargo é uma vitória contra o Cruzeiro, o Atlético mudando substancialmente a sua postura. No meio disso tudo, ainda tem o Hulk que está saindo do clube e ainda há uma turbulência gerada neste ambiente. Só que, apurando com o Atlético, as pessoas disseram o seguinte: Betinho, Paulo Brax é extremamente dedicado, competente, capacitado e ético. Acontece que não há paciência no futebol e que a cobrança externa está fazendo muito mal para o clube. E isso foi dito por duas pessoas. E uma delas enfatizou essa questão do que o meio externo está contribuindo negativamente para o Atlético no momento, mas que o Paulo Brax é sim uma pessoa de caráter, ética e um muito trabalhador e que deveria ganhar mais chance da torcida. E aí você vai tentando avançar com algumas outras pessoas, perguntando, ninguém consegue garantir que o Paulo Brax vai seguir no clube em função de tudo que está acontecendo, inclusive com a loucura subindo do tom, a arquibancada fica muito hostil. E aí, nesse vídeo, a grande questão que a gente está considerando é uma possibilidade, numa apuração que a gente fez, sobre a volta dele. Será que o Rodrigo Caetano voltaria para o Atlético? Eu tive uma informação seguinte de gente próxima a ele. Rodrigo Caetano jamais negaria um convite do Atlético. A questão agora é que tem uma Copa do Mundo, óbvio, e o Rodrigo Caetano tem um contrato até o final de 2026. Então, até o final de 2026 ele tem um contrato. Só que tem um detalhe, um porém, um asterisco nisso. Há uma perspectiva para a continuidade do Carlo Ancelotti. E já conversaram com o Ancelotti, mas com o Rodrigo ainda não. Então, há um projeto estabelecido para o Ancelotti, mas ainda não definiram a questão da continuidade do Rodrigo, ainda não houve essa conversa com o Caetano. E aí o que acontece? Se a gente ligar os pontos, o Ancelotti é muito próximo e gosta muito do Caetano. Ele ficando, vai tentar fazer com que o Caetano fique também. Porém, há uma grande questão. Tudo muda com uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, principalmente no Brasil, se o Brasil não sair vitorioso, que é o normal, né? O Brasil ganhou 5 Copas de mais de 20. E aí há uma possibilidade, sim, do Rodrigo Caetano voltar ao Atlético, caso, obviamente, ele seja contatado. A questão também é primordial para um retorno do Rodrigo Caetano, pelo que a gente apurou. Rodrigo Caetano volta sim. Se o Atlético ligar o alerta dos Thundercats e chamar Rodrigo volta, ele volta. Claro, depois da Copa, mas com uma palavra para trabalhar: autonomia. O Rodrigo aceita trabalhar com orçamentos na risca, mas a única coisa que a gente sabe, que a gente apurou, que a gente pesquisou na data, é que sem autonomia, aí ele é uma presa fácil e isso ele não faria. Ele só volta, e volta sim, se o telefone tocar, mas com a prerrogativa de que precisa autonomia para trabalhar. Acho que eu não me alonguei, acho que eu vou fechar o vídeo por aqui.
há uma possibilidade, sim, muito grande, do ciclo do Paulo Brax se encerrar, principalmente por uma pressão que aumenta a cada dia na arquibancada. Com a Galocura ainda impulsionando isso, os dias dele estão contados, salvo uma vitória e uma leva de vitórias do Atlético durante este período antes Copa, pode fazer com que ele se mantenha. Caso isso não aconteça, já comecemos a pensar na volta ou na contratação de um outro diretor de futebol. O Rodrigo Caetano é aquele negócio, se bater na porta e falar, venha com autonomia para trabalhar, ele vai estar na Cidade do Galo novamente, possivelmente depois da Copa do Mundo. Fico por aqui, inscreva, curta, comenta e compartilha, e se te faz bem, vem, e se te faz mal, tchau, valeu.